Fala aí galera, eu sou o T e a Konami nem se dá o trabalho mais de disfarçar. E bem meus amigos, hoje eu tô aqui pra poder comentar um pouquinho com vocês sobre a banlist que aconteceu no Master Duel. Foi anunciada uma nova banlist, pois é, essa banlist vai ser implementada daqui a pouco no jogo e... pau no seu cu que tava esperando algum acontecimento. Mas é claro que isso não ia acontecer, né? Cada vez mais vem dando base pra aquela ideia que eu tinha comentado com vocês sobre a questão de unificação do jogo. Que eu fiz esse vídeo aqui em cima e você pode me acompanhar, caso você ainda não tenha me ouvido falar sobre. Lá eu falei bastante coisa, você pode acompanhar, que tem toda uma retrospectiva sobre a questão das banlists e tals. Pois é, o Mundial vai rolar ali no começo de setembro, mais ou menos. Então a gente ainda tem esse mês inteiro pra rolar. E aí depois vai vir um Mundial no começo de setembro. A banlist do OCG já saiu. E a banlist do TCG vai sair em agosto, do meio pro final de agosto. O Master Duel, ele precisa caminhar lado a lado também. Porque por toda aquela questão da política da Konami de manter os formatos mais ou menos emparelhados, você não pode ter, por exemplo, o Snake Eye morrendo. Antes de eu poder avançar um pouco nesse assunto, vamos acompanhar o que rolou, porque o assunto é esse, partiu, então vamos... E muito bem, meus amigos, então tá aqui o post na Master Duel Meta. Cara, é bizarro, porque o bagulho não tem nem a cancha de ser um post único, né? Pra poder tá aqui no site, por exemplo. Então você tem aqui um anúncio que é a banlist, o update da banlist, junto com as cartas que estão chegando, né? Então você tem algumas cartas saindo da lista, que é basicamente o Snatch Steel, que ainda tá banido no OCG, no TCG já tá 1 e agora, pois é, tá voltando aqui também no Master Duel. E o Heavy Storm, aparentemente, eu sei lá, foda-se, não importa o que tá acontecendo, o que importa é o que não aconteceu. E aí estão os anúncios das novas cartas. Bom, então, como eu disse pra vocês, a ideia da Konami é tentar emparelhar ao máximo os formatos, né? Pra que você tenha um fator de o que você pode usar e jogar no online, você pode também jogar no físico. E vice-versa, se você tá sentindo alguma questão no jogo físico, você pode migrar pro online. E por mais que o formato seja parecido no sentido do arquétipo que está dominando o jogo naquele momento, mas ainda assim vai ter as suas nuances de diferenças, a ponto de fazer talvez você se sentir mais confortável jogando um ou outro, sem falar nos preços das cartas que você não vai estar gastando para poder comprar. Mas a banlist aqui basicamente não tinha o que fazer. Bom, mais ou menos, você sabe como tá o jogo do Master Duel? Provavelmente sim, mas eu não sabia, então vamos entender, porque eu acho que aqui eles fizeram um golpe meio que de gênio, ou talvez eu seja muito generoso com essa palavra, porque basicamente para fazer o que eles queriam fazer, que era na verdade não fazer nada, eles precisavam dar um tom de renovação de fato no jogo, mas sem precisar usar exatamente a engrenagem que dá o fator de ser um deck jogando, que é o Snake Eye. O deck seguinte que a Konami lançou foi o Fire King, depois do Snake Eye ter sofrido esse hits, mas o Fire King nada mais é do que um Snake Eye, tá ligado? No final das contas, que é a principal abordagem do deck. Um Fire King puro não tem cancha pra dominar o jogo em nenhum lugar, seja no OCG, no TCG ou até no Master Duel. Pelo menos com a pool inteira, né? Talvez no Master Duel com o Snake é capaz... se não existe Snake Eye, eu acho que ainda não se sustentaria. Então eles precisavam de algum deck pra ser lançado que competisse lado a lado com o Snake Eye e a nova abordagem de Snake Eye, que era o Fire King, que dominou o jogo por um tempo. E tudo isso mantendo uma questão paralela com o jogo físico, tanto no TCG quanto no OCG, tem que ser um deck presente em ambos os formatos. Duas opções existiam, basicamente aqui dentro do nosso jogo, ignorando o Fiendsmith, que ainda não existe, que eram o Tenpai, que é da coleção de LED, Legacy of Destruction, que é um deck que tem um potencial de ir muito bem na ranqueada do Master Duel, que é melhor de um, mas eles foram pra uma outra abordagem, que é o outro deck que veio pra compartilhar o espaço com o Snake, que é o Yubel. E aí que eu acho que eles foram inteligentes, porque eles tinham que inserir um deck que desse o fator de renovação, de disputa, mas que ao mesmo tempo não fosse um deck de fogo, que não fosse um deck de Snake Eye. E o que isso dá pra eles? Isso compra tempo a ponto deles fazerem uma banlist de merda igual essa. A tier list no Master Duel Meta, pelo menos, tá dizendo isso aqui pra gente. Essa é a cara do metagame no Master Duel, baseado no Master Duel Meta, baseado nos torneios que a galera registra aqui. Pois é. Então, o Yubel é um deck que lançou recentemente, né? E ele tá dominando o jogo. Antes disso, todo mundo lembra, o Snake Eye desde o lançamento dele dominou, e o Snake Eye, você precisa se lembrar, eu vou pegar como exemplo o TCG, mas no OCG foi muito parecido, onde veio a coleção de Agov, onde tinham os Snake Eyes e também a Witch com o Seeker, mas isso não fazia o Snake Eye ser um deck, mesmo já tendo o Original. Você só usava a engine da bruxa para poder usar em alguns decks de fogo 1, como por exemplo, e principalmente, o Rescue Ace, assim como o Infernable Knights no TCG pelo menos.
e só depois é que as outras cartas foram lançadas. O Bonfire foi lançado e depois o Snake Eye Pop. A Princesinha do Amor já é uma coisa que existe no OCG há mais tempo, então tem essa diferença. Mas pra gente no TCG, Agov, outubro do ano passado. Bonfire, janeiro desse ano. Snake Eye Pop, fevereiro desse ano. Então o Snake Eye passou a ser um deck. Quando ele foi lançado pro Master Duel, a Konami nessa gana de... Porque no OCG já tava há bastante tempo, com o Snake Eye torando todo mundo lá. Então, eles lançaram em março, mais ou menos, desse ano. Se eu não me engano, eu posso estar falando besteira, mas quando lançou tudo. Não tem a Snake de Abel, por enquanto, lá, né? Coisa que pra gente só chegou há não muito tempo, na coleção ali pré, o ICS, pré-nacional, se eu não me engano. Mas o Snake Eye veio inteiro, e de lá pra cá ele domina o jogo, ele simplesmente domina o jogo completamente. Hits foram dados, tá? Então hits foram dados sim, no deck de Snake Eye, com o Snake Cash indo a 2, depois o Snake Cash foi a 1, você tem também o Bonfire, que foi a 2 na última lista, o Seeker também tá a 1, então esses são os hits que rolaram no Snake Eye. E pra poder dar um fator de renovação, porque ainda assim o Snake Eye era um deck muito respeitado, você tem a inserção do Fire King. E no momento dá meio que dizer que o Fire King é o deck de Snake Eye que tem no formato, né? Então tem o fator novidade do Fire King no jogo, o que faz com que, beleza, tá aí. E a Konami lançou de modo em que fizesse não ser totalmente independente do Snake Eye, é claro, mas que tivesse uma identidade mais própria, lançando a Ulcanix, coisa que ainda nem existe pra gente no TCG, essa carta aqui. No OCG existe, teve um flertezinho ali de se usar um deck de Fire King puro, mas é óbvio que não compensa. O Snake Eye é o coração, é o que faz o deck existir. E eles estão sendo usados aqui, e o Fire King entrando, ele toma o jogo de assalto. Então, ele era o principal deck, inclusive, da Duelist Cup, se eu não me engano, né? Então, toma o deck de assalto, e aí o Snake Eye teve um fôlego, uma sobrevida no jogo. Essa decklist é um pouco cagada, mas tudo bem. E se você olha, por exemplo, um deck de Snake Eye mais purão, tá ligado? Você vai ter uma cara parecida com essa. O que acaba tendo o problema que o Snake Eye sempre teve. Inclusive dentro do Master Duel, que é o que fez eles incorporarem engrenagens que depois vazaram pro TCG usar também, como o uso dos Castiras, né? Então acaba que sempre faltou um pouquinho mais assim pro Snake Eye, coisa que podia ser o Fire King lá desde o começo, mas o Fire King não existia e agora esse buraco poderia ser tapado, só que os Snake Eye estão capados, né? Mas agora, mais do que nunca, você precisa de coisas como essa. As cartas de consistência aqui que foram mexidas dão uma machucada legal, e não só isso, os outros decks meio que estão full, que vieram pra tentar competir com ele. E eles lançaram também o Yubel, o que é bom, bem interessante, porque eles lançaram o Yubel com o Phantom. Eles lançaram tudo de uma vez, Yubel. Lembrando que o Yubel não existia. Agora, de repente, existe tudo. Nightmare Throne e o caralho. Se você não lembra, no TCG, a retrospectiva da Yubel é Phantom Nightmare, fevereiro, o deck passou a existir. Depois, você teve no lançamento da coleção de LED, Legacy of Destruction, ali pro nosso Nacional / Mundial, né, que é final de abril, começo de maio, se eu não me engano. E aí que você tem o Nightmare Throne sendo lançado e o Screamer também. Aí, ó, o deck de Yubel começou a ter uma sobrevida, teve uma reviravolta. A Phantom Yubel, que é uma carta que foi lançada em uma coleção separada lá no OCG, demorou pra chegar pra gente, porque não tinha muito bem um lugar, e eles colocaram naquela coleção do Battle of Legends. Aí o Phantom Yubel passou a existir, que é como a gente tem ela no TCG, obviamente incorporado com o Fansmith. Mas aqui, que não tem um Fansmith e o Snake Eye teve o seu poder capado, o Yubel full, coisa que não existiu um Snake Eye nem perto de ser capado por aqui, por exemplo. E ao mesmo tempo que o Snake Eye tá capado, você tem o uso do Yubel em uma partida que é melhor de um. Me parece até que tem dinâmicas interessantes, né? No deck building de um Snake Eye com o Fire King, com o deck building de um Yubel, que tem alguns fatores que, pelo menos com engrenagem, te ajudam a jogar indo segunda. Mas enfim, por que eu tô dizendo tudo isso? Porque esses lançamentos deram uma sobrevida para camuflar o Snake Eye e não precisar que ele tivesse lista enquanto você mantém o formato em paralelo, porque lá no OCG a Road tá mais ou menos assim. Esse é o metagame do OCG baseado na última Road. É claro, o formato teve um resetzinho, né, depois da banlist e tal, então coisas vão mudar, mas você tem aqui um status quozinho mantido, né. Aí o Bell passou a ser o deck com maior representatividade, lembrando que aqui a gente tá saindo de uma banlist que fez uma coisinha ou outra com o Snake Eye, mas basicamente o Snake Eye ainda é o principal deck. O Fansmith ainda é a principal engrenagem. O Fansmith daqui a pouco deve lançar no Master Duel, não é possível, mas eu acho que pro Mundial só o que existe agora é o que vai jogar lá. O Fansmith não estará disponível, mas ainda assim, enquanto o Fansmith existe no OCG e existe no TCG, daqui a pouco ele é lançado no Master Duel, coexistindo e mantendo essa questão, né? Então aqui você já tem um paralelozão com o OCG, TCG e Master Duel, com o Yubel sendo um dos decks dominantes. O Snake Eye, é claro, se mantém, muito disso depende de como tá a banlist do jogo daqui em relação ao que tá lá, mas como vocês podem ver, tá parecidíssimo
Aqui ainda você tem um Snake Eye Ash, um Seeker e o Bonfire agora foi a 2, né? Então o deck tá exatamente igual o que tá lá no Master Duel. O plus é que aqui tem um Fandsmith, isso muda bastante as coisas. O Fire King nem aparece por aqui, ao invés disso, até um Rescue mete as caras por aqui, né? Então o Tenpai Dragon também é um deck que existe com diferenças gritantes, inclusive ele tem que lançar já já, cara. Mas esse é mais ou menos o parecer de como tá o jogo do Master Duel, né? E mexidas não foram feitas, a Konami foi malandra em como fez esses lançamentos aqui, enquanto ainda mantém coisas novas e fortes para poder serem lançadas, enquanto foi alimentando o formato do Mundial e tal, enquanto mantém os jogos em paralelo de maneira muito parecida e não precisou fazer porra nenhuma. Eu acho que eles foram um pouco idiotas em como eles fizeram essa banlist em questão de descontentamento mesmo por parte da comunidade, tá ligado? Eles poderiam ter feito alguma coisinha ou outra aqui para poder dar uma sacudida, uma animada mais na galera. Eu te confesso que eu nem tô ligado em quais são as cartas que estão na lista ainda, mas cartas deveriam ter saído da lista assim como uma cortininha de fumaça, bum, tá ligado? Bum! Quem sabe eles colocaram o Dragon fora, bum! Alguns hitzinhos desses. No TCG a gente tem bastante cortina de fumaça pra poder soltar, né? Você tem o Miau Miau, você tem o Electromite, você teve o Colosso, você teve o Protoss antes, você tem algumas cortininhas dessas de fumaça pra pum, pum, e jogando. Aqui não teve algo assim, então acabou ficando bem broxante. Mas no final das contas é tudo muito condizente com o plano que há meses eu venho comentando aqui com vocês sobre ele. Mas é isso, cara, de banlist, nada aconteceu, não tinha-se muitas expectativas, eu acho que se vocês imaginavam que o Snake Eye ia tomar alguma coisa, é desconhecimento da realidade, e se rolasse alguma coisa aqui, aí muito do plano que eu digo que a Konami tá tentando alinhar e tal, o que já nem é tanto mais um plano, uma teoria assim, como eu tinha falado lá atrás quando eu gravei o vídeo, agora parece muito escancarado, muito mais na cara do que antes, inclusive com o Charm Force, que é a cereja no bolo dessa teoria. Mas querendo ou não, ainda assim é bem triste você ver um jogo que tem essa proposta de ficar lançando esse tipo de banlist de maneira mensal e uma banlist vem desse jeito, por causa de todo o alinhamento de como o jogo tem que estar, é um pouco broxante. Eles não tiveram nem mais a decência de esconder, tá ligado? Eles não acharam que precisavam nem esconder alguma coisa mascarando com algum outro hit que fosse pegar um holofote maior com relação a isso. Não fizeram. O que lembra muito aquela banlist que eles colocaram, a Lyrilusc A2, o Phantom Knight A2, aquela primeira banlist do Master Duel que existiu, tá ligado? Lembra um pouco. Mas o contexto é diferente e faz sentido e não tinha muito o que se fazer. Com questão de deck do topo, não tinha o que fazer não. Talvez eles pudessem brincar um pouco com o sentimento da galera com o Tiara Laments. Que tal uma Meiruzinha fora? Pega não? Que tal uma parada dessa? É, meu amigo. Quem sabe um Caxidazinho a mais, né? Um Fenrizão da vida. Pois é que no OCG isso não vai rolar, né? É mais fácil o Fenrir aqui no TCG. Mas enfim, são todas as questões de complexidade do jogo e a Konami tem que rebolar pra tentar alinhar tudo de maneira que pareça um pouco orgânica, tá ligado? Mas enfim, é artificial. Por isso que dá essa estranheza. Mas é basicamente isso. Valeu, falou meus amigos e até mais.